Chegou a hora de batermos aquela bolinha com a turma do Camisa 8. Estreando aqui na tela do nosso Balanço Geral, Josi Freitas. Bom dia para você, Josi. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada para todo mundo. Bora falar de futebol, bora? Bora, mas aí as notícias não são tão boas assim, né? Olha, o torcedor do Fortaleza não foi dormir muito bem não, viu? Olha a cara de quem não gostou, viu? Logo quando foi o primeiro gol, fui logo dormir. Já desmotivou, né? Total. Eu acho que até o torcedor do Fortaleza tá bem nessa vibe aí, mas é interessante a gente falar, porque querendo ou não, o Fortaleza jogou ontem contra a equipe do Vitória lá, fora de casa, e o Vitória venceu por 2-1. O primeiro gol, na verdade, saiu de Janderson aos 37 minutos do primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente achava até que o Fortaleza ia vencer esse jogo, porque fez esse gol aos 2 minutos, e aí pronto, o Fortaleza vai embalar. No final das contas, diminuiu um pouquinho o ritmo de jogo, e aí aos 28 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho decretou o resultado final. E olha, é interessante a gente falar sobre esse confronto, porque entraram em campo as duas equipes, o Fortaleza ainda no meio da tabela, e o Vitória estava na zona de rebaixamento, e com a Vitória saiu dessa zona de rebaixamento, e o Fortaleza caiu para a 11ª colocação. Que tombo, hein, Josi? Complicada a situação, viu? O torcedor está reclamando principalmente dessas más atuações da equipe do Fortaleza. A gente tem que lembrar também que é a primeira derrota da equipe do Fortaleza no Brasileirão, mas querendo ou não, não é resultado muito bom se a gente levar em consideração onde estava o Vitória na tabela. Até então, Josi, o gosto amargo era somente de empates, mas Exato. Agora o gosto amargo da derrota para o time do Vojvoda. Com certeza, é interessante a gente falar também, porque querendo ou não, se a gente levar não só o Brasileiro, a Libertadores, Fortaleza também estava tendo más campanhas, né? Mas aí quando fala do Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, o Fortaleza era muito forte. Só que em 2025, a situação está complicada e está fazendo essa má atuação, não está jogando bem, tanto dentro da Arena Castelão quanto fora. O Lucero entrou como titular ontem no jogo contra a equipe do Vitória, tinha essa dúvida se viria o Davidson aí como titular, mas o Lucero entrou. O Davidson até teve um chute na trave ali que levou perigo, mas no final das contas, vitória do Leão Baiano. Ah, não deu certo para o Leão do PC. Imagens que você acompanha na sua tela, cedidas pela Record, né? Nossa equipe também esteve lá, o pessoal da Record, que também detém aí a transmissão de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Você acompanha aqui na tela da TV Cidade. Barradão não tão lotado assim, né, Josi? Sim. Mas os baianos levaram a melhor em cima do Leão do PC, a turma do Vojvoda e companhia. E agora, hein? O que é que Fortaleza deve fazer? Rapaz, a situação é complicada, porque querendo ou não, se a gente já for projetar o próximo jogo, o Fortaleza tem um jogo importante, que é nada mais, nada menos contra a equipe do Palmeiras, que está na parte de cima da tabela. É em casa. Em casa. Tem esse fator positivo que é jogar dentro de casa. Mas quando você fala de uma equipe do Palmeiras, do tamanho do Palmeiras, a situação complica. A gente vai ter um reencontro também sobre essa questão, porque a gente tem 2 treinadores que estão há muito tempo nas equipes. Tanto o Abel Ferreira pela equipe do Palmeiras, quanto o próprio Vojvoda na equipe do Fortaleza. Então tem tudo para ser um bom duelo entre as duas equipes. O torcedor fica se tremendo todinho. É melhor quem puder fazer ali uma rezinha, prometer alguma coisa, pode ser que ajude, viu, Miguel? Ave Maria, 1 quilo de sal grosso lá pro CT, viu, do PC. E minha amiga, e o Vozão, hein, de Porangabuçu? Olha, o Vozão venceu o último jogo contra a equipe do Vasco, 2-1. Tava até amargo ali porque tinha perdido no jogo do Juventude, mas aí deu aquele ânimo a mais contra a equipe do Vasco. Só que aí vai jogar no próxima semana, na segunda-feira, contra a equipe do Bahia. Então, se o Fortaleza jogou contra uma equipe baiana, dessa vez é a equipe do Ceará. E aí vai jogar na segunda-feira. Hoje tem reapresentação da equipe lá em Porangabuçu. A gente vai ver um pouquinho mais como essa representação que vai acontecer hoje com o Júnior Marquezine. Alô, amigos do Camisa 8. O time do Ceará, após a vitória da última terça-feira diante do Vasco 2-1, tem reapresentação marcada na tarde desta quinta-feira no CT em Porangabuçu, a partir das 16 horas, já iniciando a preparação, de olho na partida da próxima segunda contra o Bahia, às 20 horas, Arena Fonte Nova, jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão da Série A. O time alvinegro, em 2 partidas que jogou fora, empatou uma diante do RB Bragantino e perdeu a outra de virada para a equipe do Juventude. O Ceará, que continua invicto jogando em Fortaleza, na Arena Castelão ou no estádio Presidente Vargas, agora são 24 partidas invicto. A preocupação do Departamento Médico do Ceará é com relação à contusão do Bruno Ferreira. Notícias mais atualizadas a gente vai saber a partir da reapresentação que vai acontecer na tarde desta quinta-feira, se a contusão dele merece maior cuidado, se ele vai ficar ou não fora do jogo da próxima segunda
contra os baianos. E com relação ao retorno do jogador, do atacante Pedro Henrique, que já está no período final de transição, e também, quem sabe, a estreia finalmente de um outro atacante, no caso, o jogador Bruno Tubarão, que ainda não estreou com a camisa alvinegra. Destaques do Ceará, Júlio Marquezine, para o Camisa 8. Obrigada, viu, Marquezine? Olha, a gente presta atenção no que o Marquezine falou, a gente tem possíveis, tanto a titularidade também aí do Tubarão, mas principalmente essa dupla de ataque que pode acontecer sobre Pedro Raul e Pedro Henrique. Para quem não lembra, os dois jogadores estavam na equipe do Corinthians, foram contratados aí para a equipe do Ceará. Então, acho que o torcedor está nessa expectativa de como é que vai ser essa dupla, porque os dois não jogaram juntos, né? Quando o Pedro Henrique se machucou, entrou o Pedro Raul, então a gente vai ver se dá certo essa liga da titularidade, porque, querendo ou não, o Pedro Raul tem 10 jogos, 9 gols e 1 assistência. Então, já pensou o torcedor cearense tendo essa dupla de ataque, rapaz? Vai ser feliz, viu? Vai dar bom, hein? Com certeza. Agora bora ver como é que tá essa classificação, como terminou essa classificação da quarta rodada, Depois Miguel? dessa rodada bora ver. trágica para o Leão e boa para o Ceará, que ganhou em casa do Vasco de 2-1. Com certeza. E aí, como é que tá a tabela, Josi? Se a gente olhar essa tabela aqui, a gente tem duas equipes que dispararam. Se a gente levar em consideração, o Flamengo ganhou da equipe do Juventude só por 6-0, tá? Apenas. Então, é contra a equipe do Juventude, que às vezes o pessoal coloca como ali um possível rebaixamento, mas o Flamengo está lá na titularidade, ali em cima na primeira colocação, seguido do Palmeiras, que vai ser o próximo confronto da equipe do Fortaleza, Fluminense, que ganhou da equipe do Corinthians por 2-0, o Renato Gaúcho, que está comandando a equipe aí, vem fazendo bons jogos, não perdeu ainda depois que assumiu a equipe do Fluminense. E aí na quarta colocação, a equipe do Ceará. Olha aí, menino, o vozão no G4. Tá feliz, ó. Eu acho que o torcedor por ele já acabava a competição agora, viu? Ah, por mim também, porque Já tá. aí nenhum ia cair. O Ceará no G4, o Leão ali em 11º garante uma Sul-Americana. Sim. Mas ainda tem muita bola para rolar, né, Josi? Tem muita coisa para rolar. A gente está falando agora, a gente vai para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas esse saldo de gols aqui é interessante, porque no finalzinho tem muita equipe que ficou, oh, meu Deus, perdi um ponto aqui, perdi um ponto ali, faz muita diferença. A gente fala ali dos 45 pontos para se salvar da zona de rebaixamento, a gente também fala sobre essa questão do objetivo, claro, da equipe do Ceará, que é permanecer. Mas se terminasse desse jeito aqui, eu tenho certeza que a gente teria fogos aí para classificação. Uma inédita Libertadores da América, né? Ceará, que já se classificou uma vez para a Sul-Americana, agora para a Libertadores, seria uma dupla perfeita, né? As duas equipes cearenses aí classificadas para a Libertadores, Fortaleza que está jogando a Libertadores. A gente vê Bragantino, Vasco, Juventude, Mirassol, Internacional, que até poucas rodadas atrás estava na liderança da competição, e o Fortaleza ali na 11ª, né? Esse foi um resultado muito difícil, muito triste para o torcedor, mas querendo ou não, um jogo difícil vai ser contra a equipe do Palmeiras, mas se o torcedor fizer aquela fezinha ali, se o Vojvoda, na verdade, ele conseguir fazer um bom jogo e principalmente controlar ali, a equipe pode ser que pinte aí uma vitória contra a equipe do Palmeiras. E na parte dos humilhados? Complicada a situação, né? O Grêmio, que já foi um confronto direto contra a equipe do Ceará, vem amargando aí várias derrotas, aí até uma surpresa, né? A gente fica até em dúvida se o comandante ali do Grêmio vai conseguir se segurar, se vai cair nos próximos dias, mas o Bahia, a gente tem o próximo confronto que é o Ceará, que a gente fala muito sobre o Bahia, é um SAF, né? Então a gente tem muito um trabalho feito com essa equipe, então é até assustador se a gente falar assim, surpreendente, porque do Bahia tá na 18ª colocação. Depois Atlético Mineiro, que talvez é esperado por muitos, e a equipe do Sport, que só tem um pontinho em 4 rodadas. O negócio tá feio pro Leão pernambucano. Tá complicada a situação, viu? Muito complicada. A gente fica na espera para saber como é que vai ser esses próximos confrontos aí, se a equipe do Ceará e do Fortaleza vai pontuar. Perfeito. O nome dela é Josi Freitas, viu? Com a camisa 8 aqui, ó, já trazendo todos os detalhes depois dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Josi, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que Volte agradeço, sempre para tomar café e atualizar todo mundo sobre o mundo do esporte. Pode deixar, o café eu não garanto. Eu bebo a minha água, meu suco, mas estarei aqui para informar sobre tudo que acontece no mundo do futebol, viu, Miguel? Muito obrigado, Josi. Bom trabalho para você.